Amados, nós estávamos as semanas passadas aprendendo sobre lealdade, né? Sobre fidelidade, sobre honra, sobre a autoridade, né? Que o pastor Renato estava ministrando. Estávamos aprendendo a como honrar as autoridades, né? A sermos leais em tudo aquilo que nós formos fazer, para os nossos pastores, para os nossos líderes, para todas as autoridades que foram constituídas nas nossas vidas. Não é verdade? Só que este tempo já terminou, e quando o pastor pediu para eu dar uma palavra, eu senti no meu coração para falar sobre Jesus, o nosso maior, melhor e único exemplo. Quem quiser anotar, é Jesus, o nosso maior, melhor e único exemplo. Sabe, vencedores, sabe o que são vencedores? Eles são perdedores. São aqueles que cansaram de fracassar, são aqueles que cansaram de lutar, de correr e não chegar em lugar nenhum. E nós somos esses vencedores, não é verdade? Que a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, que permitimos que Jesus entrasse no nosso coração, nós nos tornamos vencedores, porque nós não aceitamos mais aquela vida que nós tínhamos. Assim foi comigo, eu não aceitava mais aquela vida que eu tinha, não aceitava mais a minha história, né? A tristeza da minha história, e a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu disse para o fracasso, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais agir dessa maneira, eu comecei a me tornar vencedora. E hoje nós somos vencedores, porque o fracasso não faz mais parte da nossa vida. Amém? Vocês concordam comigo? Agora eu te pergunto, você está satisfeito com a tua vida hoje? Com o que está acontecendo na tua vida hoje, em todas as áreas da tua vida? Amém? Por quê? Porque Jesus ele entrou, e Jesus ele transformou, e ele restaurou, né? Assim como dizia essa canção, atrai o meu coração. Nós temos que pedir para Jesus Cristo para que nós sejamos atraídos por Ele, e para que nós possamos atrair a presença dEle nas nossas vidas. Agora, quando eu falo de Jesus, o nosso maior, melhor e único exemplo, eu pergunto assim, quem é hoje a nossa referência? A referência da nossa vida, a referência da nossa casa? Quem é a referência na vida dos nossos filhos? Quem é o maior exemplo na vida dos nossos filhos? É a coisa para a gente estar pensando, né? Porque a palavra mesmo diz que nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós somos cristãos. E a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Aqueles que são parecidos com Jesus. Precisamos parecer com Jesus em todas as áreas da nossa vida. Ele precisa ser a nossa referência. Sabe, esses tempos atrás aconteceu um episódio, aquele cantor, o Chorão, morreu, né? E eu fiquei muito triste, porque eu abri o Facebook naquele dia e tinha tanta coisa em luto por causa do Chorão, e letra de música por causa do Chorão, e jovens tristes por causa do Chorão. Sabe? É como se ele fosse exemplo para qualquer pessoa que seja. E eu não estou falando isso jovens do mundo, eu estou falando jovens de dentro da igreja, não apenas da nossa igreja, mas jovens que estavam vendo ele como referência para alguma coisa. Entendem? E nós não podemos permitir que os nossos filhos olhem, os nossos jovens, os nossos adolescentes, tenham alguma referência, e qualquer pessoa que seja, a não ser Jesus Cristo. Só que para isso, nós precisamos ser a referência e o exemplo de Jesus Cristo dentro das nossas casas. Aquilo como o William falou ontem, para que a gente não saia do propósito de Deus, para que a gente não se desvie do propósito de Deus, nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, para depois nós podermos levar o exemplo de Jesus para as outras pessoas. João 6,35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele é o nosso alimento, ele precisa ser o nosso alimento diário. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado pelo amor, pela palavra de Jesus. Ele é o único que pode solucionar os nossos problemas.
Nós podemos dar direção, nós podemos dar muitas vezes conselho, mas quem vai fazer, quem vai solucionar, quem vai transformar a nossa vida é Jesus, é a palavra de Jesus, é o Espírito Santo, né? Jesus, ele nos dá de comer, ele é o médico para o doente, né? Nós temos o Dr. Robson aqui que tem curado muitas pessoas, mas o médico dos médicos é Jesus Cristo. Ele é o mecânico para o carro. Quantas pessoas já falaram assim, meu carro estragou e eu estava no meio da coisa, eu orei e o carro andou. Ele é o gás para as nossas casas, não é verdade? Esses dias que eu tenho uma irmãzinha falando assim, acabou o gás lá da igreja, estava com a Maria lá, a gente, né, pediu para trocar o gás, ela falou, mas olha que Jesus, ele multiplica o gás, porque lá em casa ele sempre faz isso. Ele renova o gás das nossas casas. Ele é o patrão que muitas vezes soluciona os pepinos nas empresas. Ele é o nosso patrão. Ele tem a solução para todas as coisas na nossa vida. Só que agora eu pergunto uma coisa. Nós temos solução para a vida de alguém? Nós temos uma resposta para dar para a vida de alguma pessoa? Como filhos, como herdeiros, como co-herdeiros das promessas de Deus, nós precisamos ter uma resposta para a vida das outras pessoas. A maioria de vocês que estão aqui são pessoas que já se converteram há algum tempo, né? Se eu for perguntar o tempo, anos que vocês se converteram, tem gente que tem mais de 10 anos de convertido. E eu pergunto, tem tido uma resposta para a vida das outras pessoas? Tem tido uma resposta para os problemas das outras pessoas? É isso que Jesus tenta falar no nosso coração. Nós precisamos ter alguma coisa para oferecer para as outras pessoas. Alguma coisa para dar. Uma palavra, um abraço. As pessoas hoje no mundo, elas estão morrendo, né? Estão morrendo e estão indo para o inferno. E nós, o que a gente está fazendo para que essas pessoas conheçam o amor de Jesus? Nós não fomos criados sem um propósito. Nós não fomos criados sem um propósito. Moisés nasceu, Moisés foi criado para se tornar o libertador de Israel. Arão nasceu para quê? Para ser a voz de Moisés, para falar através de Moisés. Você, marido, você foi criado para quê? Para tua esposa. E você, esposa, para o teu marido. Os filhos para os pais, os pais para os filhos. Então, todos nós temos um propósito nessa terra. O nosso único propósito não é levantar cedo e trabalhar, correr o dia inteiro, né, atrás de dinheiro, atrás de serviço para pagar as contas dentro da nossa casa. Não é esse o propósito, porque se nós seguirmos o que a palavra de Deus diz, Ele vai suprir as necessidades. Você vai precisar trabalhar pouco e Ele vai suprir a tua necessidade. A nossa contribuição para a vida das pessoas, para um problema, ela é tarefa de Deus. Ela sempre vai ser tarefa de Deus. Mas nós precisamos ser aqueles que vão chegar e vão ter uma palavra e vão dizer assim, não, Jesus, ele transformou a minha vida, ele mudou a minha história, eu era dessa maneira, eu fui transformada pelo amor de Jesus. Nós precisamos dar uma resposta para as pessoas. Jesus, ele acreditava no seu potencial. E eu creio assim que a gente vai ter sucesso na nossa vida, a gente vai ser realmente bem-aventurado nas nossas vidas, se a gente acreditar no nosso potencial. A palavra de Deus diz, né, que Ele ama os seus filhos incondicionalmente, que Ele julga as nossas causas, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Ele transforma a nossa vida. Então nós precisamos acreditar e crer que nós não estamos aqui assim apenas para visitar essa terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença, assim como Jesus fez a diferença, né? E eu pergunto assim, qual tem sido a tua declaração? Hoje em dia, eu estava lendo esses dias um livro, Há Poder em Suas Palavras. É um livro super antigo, um livrinho pequenininho, que vende até na revista da Avon, para quem quiser saber, é R$10, bem baratinho. Ó, a Vitória vende, ela falou. E eu acho que está nessa revista. Há poder em suas palavras. Sabe, gente, é algo que nós ouvimos diariamente. Não é nada que a gente não sabe. Não é nada novo. Não é uma coisa nova que eu estou aprendendo hoje, que eu preciso mudar a minha confissão, que eu preciso falar aquilo que a palavra de Deus diz. Não é nada novo, mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós falamos é uma semente que é lançada.
tanto na vida dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família, no trabalho, em todas as áreas. É uma semente que vai ser lançada, né? E a nossa boca, a palavra mesmo diz, né, que a nossa boca está cheia do que o nosso coração está cheio. Então vamos pensar assim, puxa vida, o que eu tenho falado? Qual tem sido a minha declaração? Meu coração está cheio do quê? Meu coração está cheio do amor de Jesus, está cheio da palavra, da presença do Espírito Santo, ou ele está cheio de reclamação? Reclamando porque não deu certo isso, porque fulano não fez aquilo, porque meu marido é isso, ou minha esposa é aquilo, os meus filhos não... O nosso coração, ele precisa estar cheio da presença de Deus, porque se ele tiver, se a nossa mente for renovada dia após dia, o nosso falar vai ser o amor de Jesus, a paz de Jesus, a alegria de Jesus. Exemplo, tem um exemplo. Sábado eu fui no chá das mulheres e estava uma benção. E eu estava voltando do chá e a minha irmã ligou desesperada. Porque ela é muito ansiosa, extremamente ansiosa. E eu tenho um sobrinho de 5 anos, que a maioria de vocês conhece. E ele tem colesterol alto. Pensa, 5 anos. O pai dele tem, né? Mas nós já oramos, já quebramos essa maldição. Mas ele tem colesterol alto. E ele estava gripado e daí ele começou a dizer que estava com dor de cabeça e ele estava com... Daí, quando ele falou que ele estava com dor no peito, minha irmã já se desesperou. Ela já ficou bem maluca e ele nunca tinha dito que tinha dor no peito. E daí ela ligou correndo, eu estava com a minha mãe voltando do chá, e ela ligou, venham aqui, por favor. E eu falei, não, nós vamos. A gente levou a Vitória na célula e fui até lá, fui orando até lá. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ele no colo e orar, e declarar a palavra de Deus, que pelas pisaduras de Jesus ele era sarado. Que pelas pisaduras de Jesus ele era sanado. E eu orei, e eu abençoei ele, né? Amém. Eu falei assim, agora não precisa ir no médico, pronto, eu vou embora, ele já está curado. Não. Peguei ela e levei no hospital, porque eu não sou Deus, não sou médico, não sei, não entendo, mas eu fiz a minha parte, eu fui lá e falei. E daí foi engraçado que ela falava assim, se Deus quiser não vai ser nada. Eu falei, Deus, não é se Deus quiser. Deus quer que não seja nada. Não vai ser nada. Declare que não vai ser nada. Profetize que ele é sarado. Profetize que ele é curado. Aquela maneira de, se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, mas Deus quer o melhor para nós. Não é se Deus quiser, Ele quer. E a nossa declaração tem que ser assim, Deus, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Se não é hoje o que eu estou pedindo, é a tua vontade, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu deixei ela lá na Santa Casa, e depois ela ligou dizendo que ele estava com uma virose, né? Era dar um remedinho para ele e pronto. Hoje ele já estava bem, correndo, brincando. Amém? A nossa declaração, ela precisa ser conforme a palavra de Deus. Nós precisamos parar de murmurar, porque eu sei que as situações dentro das nossas casas, muitas vezes elas são difíceis. Muitas vezes nós temos problemas, nós temos gigantes para derrubar, mas nós precisamos crer que Jesus, o sacrifício dele naquela cruz, ele não foi em vão, ele foi para a nossa vida. Ele tem tanto propósito para as nossas vidas que precisam ser cumpridos. E muitas vezes não são cumpridos porque nós não permitimos que ele faça isso. Porque se nós temos uma situação, um problema, e em vez de nós deixarmos que ele resolva, nós vamos lá e nós resolvemos. Ou é só comigo que acontece isso? Nós vamos lá e fazemos. Então eu creio assim que o Senhor quer ministrar o nosso coração, sabe? Porque Jesus, ele acredita que ele pode mudar a história. Ele acreditou que ele podia mudar a história daquele povo. E ele mudou a história daquele povo. Agora eu e você, nós acreditamos que nós podemos mudar a história das pessoas, da nossa família, primeiro da nossa casa, dos nossos filhos, que é o nosso primeiro ministério, é dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Eu ouvi um testemunho no sábado que falou muito no meu coração, de uma irmã falando assim, que ela achava que o primeiro ministério dela era cuidar dos seus filhos, que ela se achava uma ótima mãe, que ela era, como ministério, como mãe, ela era perfeita. E Deus ministrou o coração dela, falando assim, olha, o teu primeiro ministério não são os teus filhos, o teu primeiro ministério é o teu marido. Amadas, é um chamado de Deus para nossas vidas. O nosso primeiro ministério é cuidar dos nossos maridos. E isso eu falo para as mães novas aqui, que têm crianças pequenas, que muitas vezes deixam de cuidar do marido, de cuidar da casa, porque tem que dispor todo o tempo para cuidar dos filhos. Às vezes o marido fica de lado
para cuidar dos filhos. Você que não tem filho ainda, receba isso como uma palavra de Deus. Quando o teu filho chegar, teu marido tem que estar em primeiro lugar. Os filhos em segundo, Deus em primeiro lugar. Entenda o que eu estou querendo dizer. É o Senhor Jesus, é Deus em primeiro lugar e depois os nossos maridos. Você que ainda não casou, marido, piazada, vocês aqui que conversa, é a mulher de vocês, viu? Bonitinho. Só que essa mesma unção que estava sobre Jesus, de mudar o povo, ela está sobre nós. Ela está sobre as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Ali em João 10:10, todo mundo conhece essa passagem, que fala que o ladrão, ele vem para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e que tenham vida abundante, que tenham vida plenamente. Jesus, ele não quer que nós tenhamos apenas uma vida boa, um trabalho bonzinho, uma casinha boa, né, os filhos numa escola boa, não. Ele quer que nós tenhamos vida em abundância, uma vida abundante. Presentes e mais presentes o Senhor tem para nos dar. Vocês acreditam nisso? Que Deus tem presentes para nos dar todos os dias? Esses são os presentes que Deus quer nos dar. Sabe, quando nós queremos ser alguém, principalmente para os jovens que fizeram o Enem ontem, né, que estão querendo entrar na faculdade, um advogado, para ser um bom advogado, ele precisa conhecer novas leis, ele precisa se especializar, um médico, ele precisa se especializar, ele tem que participar de congressos, né, policial, precisa o quê? Precisa conhecer armas novas, estratégias novas. Eu estava vendo ontem na televisão, acho que era na hora do almoço, que eles estão dando curso para os policiais para aprender a dirigir. Porque está tendo eles andam que nem uns malucos, que eles estão atropelando as pessoas. Eles estão tendo curso para aprender a dirigir. E aqui no Paraná. Amém, amados? E agora eu pergunto para vocês, por que nós, que somos filhos de Deus, que temos as promessas, não precisamos conhecer a palavra, não precisamos conhecer quem é o nosso Pai? Nós que somos filhos amados de Deus. Oséias 4:6, são todos os textos que vocês conhecem, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse lugar que nós estamos aqui é lugar de conhecimento. É lugar de adquirir conhecimento. É o lugar de aproveitar, porque isso eu vejo que é um presente de Deus para as nossas vidas, nós estarmos aqui sendo tão bem alimentados com a palavra como a gente tem sido. Na verdade, toda segunda-feira, domingo também, mas toda segunda-feira tem sido um maná novo, um alimento novo para as nossas vidas. E nós não podemos perder isso, porque nós não podemos ser como a palavra diz, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós estamos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Jesus, ele nunca escondeu a verdade. Ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por problemas, nós passaríamos por privações, né? Por desertos, por solidão, por desânimos, tristezas, problema no casamento. A gente às vezes pensa assim, que no mundo as pessoas têm muitos problemas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nós como cristãos, nós somos muito visados hoje pelo mundo. As pessoas olham para nós e elas fazem uma imagem diferente. Elas acham que nós temos que ser santos, que nós temos que fazer tudo certinho. Se você faz um erro, se você tem algum erro e você diz que você é cristão, eles já metralham, sabe por quê? Porque tem lugares em que a palavra é pregada, não é pregada o evangelho da salvação, o evangelho de transformação de vida, o evangelho de cura. É pregado o quê? Venha para a minha igreja que seus problemas vão acabar. Venha para a minha igreja que você não vai ter mais problemas. Esses dias eu estava vendo uma propaganda na televisão, uma pessoa falando assim, porque eu tinha isso, tinha aquilo, deu todo o histórico, o currículo da vida dele, e porque eu tinha isso, uma casa, um carro, um emprego, isso. E no final ele disse, como é que ele falava assim? Daí no final ele diz, eu sou universal.
sei se vocês já viram, acho que é na Record que fala essa propaganda. Né? A pessoa é a melhor pessoa perfeita e a universal que deu tudo aquilo para ele. Nós precisamos dar toda a honra e toda a glória para Jesus, para as nossas vidas. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, quem é que tem um testemunho, uma história para contar daquilo que Jesus fez, todo mundo vai levantar a mão e vai querer vir aqui falar. Todo mundo vai ter mais do que uma história para contar, não é verdade? Eu tenho muitas histórias para contar. Muito testemunho do amor de Jesus na minha vida, né? E ali fala, né, que Jesus, ele sempre foi honesto no que ele falou. E nós precisamos ser honestos quando nós vamos falar com as pessoas. Sabe que o nosso testemunho de vida, se a gente for ver a nossa história para trás, é uma história triste, não é verdade? Mas essa tristeza da nossa história, do nosso passado, ela pode trazer renovação para a vida de uma pessoa. Porque a minha história, o meu testemunho de vida, para a vida de uma pessoa que está totalmente enganada, destruída, que está com uma vida terrível, e eu falo assim, olha, eu era assim, eu fazia isso, eu tinha uma vida dessa maneira, bebia, fumava, me prostituía, roubava, matei, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, ele transformou o meu caráter, ele mudou a minha história. E hoje eu sou uma nova criatura. E isso nós podemos chegar e falar para as pessoas, que nós somos uma nova criatura. Que nós podemos dizer assim, olha, eu era dessa maneira e eu sou assim, sem ter vergonha, não é verdade? Hoje nós não temos vergonha de chegar aqui na frente, como nós já vimos tantas e tantas pessoas, e expor a sua história, expor a sua vida, e contar das mazelas que haviam feito, de coisas que tinham feito. Que aos nossos olhos, é como o pastor fala, né, no discipulado, que você tem que fazer cara de paisagem quando alguém vai chegar e contar um pecado para você. Nós já ouvimos tantas pessoas chegarem aqui, contarem tantas coisas, e tantas pessoas falando para nós, e nós temos que ser verdadeiros com elas. Amém? Jesus ainda ia aonde as pessoas estavam. Abram lá em Lucas 9, do 1 ao 6, por favor. Pronto? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Essa palavra hoje é para nós, é para as nossas vidas. Nós precisamos sair, nos mover em direção às pessoas. Não adianta a gente ficar esperando que elas venham até nós. Nós precisamos nos mover. Tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém que precisa da palavra. 1, 2, 3 ou 4 ou mais pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, e estão precisando ouvir a palavra do Senhor, e nós muitas vezes não nos movemos para isso. Jesus fala aqui, né, que se as pessoas não vos receberem, muitas vezes já aconteceu, e quantas vezes já aconteceu, de nós irmos levar a palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor, né, e as pessoas, muitas vezes elas não querem. E daí a gente sai frustrado, a gente fica traumatizado, né, achando que nós não fizemos a coisa certa. Mas não é isso. O próprio Jesus fala assim, se vocês entrarem num lugar e eles não quiserem saber de Jesus, bate a poeirinha do teu pé e vai em frente, e vai para outro lugar, e fala para outra pessoa. A palavra de Deus diz que nós somos eleitos, sacerdócio real, povo santo, escolhido, propriedade exclusiva do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos propriedade exclusiva dEle, e para falarmos da palavra dEle, para sermos agentes transformadores de vida.
agentes transformadores de vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você tem um testemunho para contar, dizendo assim, que quando eu conheci Jesus, alguém foi na minha casa, alguém falou comigo, alguém orou comigo, alguém me ajudou, alguém trouxe uma palavra. Como muitos de vocês aqui, como muitos de nós, já fomos na casa de tantas pessoas, levar a palavra, ajudar, ter uma palavra de Deus para ministrar, e isso trouxe transformação para a vida delas. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza disso, que houve um agente transformador, que entrou dentro da tua casa, que falou do amor de Jesus, que orou por você. Não é verdade? Todos nós, se nós formos ver, todas as pessoas aqui foram realmente resgatadas por alguém. Ou até mesmo o seu Zé estava ontem de manhã, quando eu ministrei, ele falou assim, olha, ninguém foi falar de Jesus para mim. Eu entrei na igreja, eu estava bêbado, eu fiquei ali no cantinho, e Jesus falou comigo na igreja. Não é assim, Davi? Que ele foi sozinho para a igreja, seu Zé, chegou lá bêbado, e lá Jesus falou com ele. Eu falei, pois é, seu Zé, mas depois, se ninguém cuidasse do senhor, o senhor não ia conseguir caminhar, né? Se ninguém cuidar de nós, se ninguém estiver orando, nos ajudando, a própria palavra diz, se um cair, tem que ter outro junto para levantar. Né? Nós precisamos ter alguém para nos ajudar, algo a dar para eles. Por quê? Porque nós somos pessoas de Deus, e nós temos o Espírito Santo habitando nós. Tá, quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. O próprio Deus habita dentro de cada um de nós. O próprio Deus é o dono de toda a verdade, tem toda a sabedoria, é o dono do ouro e da prata, ele sabe todas as coisas, e ele habita dentro de mim. Não é verdade? E por que é que eu não tenho a minha vida totalmente transformada? Por que eu não ando conforme a vontade de Deus? Porque o Espírito Santo, ele precisa renovar a minha mente todos os dias. E ele é um cavalheiro. Ele não vai fazer aquilo que eu não pedi, aquilo que eu não falar para ele fazer. Sabe, amados, eu estava orando esses dias e eu estava inconformada com certas atitudes, né, que a gente toma e não consegue mudar, e irritação, e às vezes ira, e eu falei, Espírito Santo, por favor, me ajude. E ele falou bem claro, ore em línguas, volte para a prática de oração em línguas que você tinha há tempos atrás, que você orava horas em línguas. E eu tenho certeza que foi isso que transformou muito a minha vida, a minha história. Oração em línguas, amados. Nós precisamos voltar a essa prática da oração em línguas em todo o tempo, onde a gente estiver. Porque quando a gente ora em línguas, a gente está orando a vontade de Deus e não a nossa. E é como eu falei, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se eu quero realmente me tornar uma pessoa melhor, vou orar em línguas. E foi assim, eu comecei a orar e Deus já começou a trabalhar no meu interior. Porque se cumpre a palavra do Senhor. Alguém está esperando nós nos manifestarmos, né? O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a nossa manifestação. As pessoas, a nossa família, os meus pais, os meus filhos. Se eu for perguntar aqui se todo mundo, o pai e a mãe, conhece o amor de Jesus, eu posso dar o testemunho que Deus me usou para levar a palavra do Senhor para os meus pais, a salvação para o meu pai, a salvação para minha mãe, para os meus irmãos. Tudo bem que eles ainda não querem, mas eu estou orando. Sabe, porque tem aquela passagem na Bíblia que diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não quer dizer que eu tenho que me apegar apenas a essa promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor e não fazer a minha parte. Muitas pessoas se apegam a essa palavra, dizem assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então quer dizer que meus parentes vão salvar. Vão salvar se você for lá levar a palavra. Se você for ministrar a vida deles. Não podemos nos apegar ao que diz essa palavra. Estou falando muito alto? Estou falando muito alto? Ai, desculpa. A Vitória está mandando eu falar mais baixo, gente. Por favor, Vitória. Tá para os ouvidos? Jesus, ele nunca permitiu o que os outros diziam dele mudasse a sua opinião sobre si mesmo. Ele nunca permitiu que isso acontecesse, porque ele sabia quem ele era. Agora, eu posso ter essa mesma opinião? Será que a minha vida hoje é um referencial? Será que para alguém eu sou um referencial? Será que para os meus filhos dentro da minha casa eu sou um referencial? Será que para a Vitória, para o João Manuel, para o Marcelo, eu sou um referencial de Jesus?
Será que eu não preciso me preocupar com as coisas que falam sobre mim? Sabe, porque é muito complicada essa situação. É como eu falei, que o cristão ele é muito visado. Nós somos, as pessoas olham para nós, principalmente da nossa família, e acham que a gente não pode errar, que a gente tem que ser santo, irrepreensível. E não que nós não tenhamos que ser, mas nós erramos, né? Só que o que eu pergunto é assim, será que a minha vida hoje, ela é um livro aberto para o Senhor? Será que eu posso dizer assim, olhem para mim, olhem para a minha vida, se espelhem em mim, Vitória, olhe para mim, olhou? Se espelhe na minha vida. Será que nós podemos falar isso? É uma coisa para a gente pensar, se nós podemos realmente colocar assim. E as pessoas hoje, elas estão procurando preencher o vazio no coração delas em tudo quanto é lugar, não é verdade? As pessoas vão no espiritismo, elas vão na umbanda, elas vão na sortista. Não é porque elas queiram fazer o mal, gente. É porque elas estão procurando Deus nesses lugares. É porque elas estão procurando alguma coisa que preenche o vazio do coração delas. Como nós, o dia que nós encontramos Jesus, não é verdade? Havia o vazio no meu coração. O dia que eu encontrei Jesus, ele preencheu o vazio no meu coração, mas até então havia um vazio no meu coração. E as pessoas hoje no mundo, elas estão assim, elas estão com vazio no coração, que precisa ser preenchido pela palavra de Deus, né? Ou só pensam em trabalhar, em dinheiro, em buscar o benefício próprio, mas elas precisam e desejam e anseiam sair da solidão. As pessoas precisam sair da solidão, só que elas não sabem como. E nós somos de Deus, amados. Nós não podemos esquecer que nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Jesus nunca teve pressa. A preparação de Jesus, ela durou 30 anos. Enquanto o ministério dele durou apenas 3 anos. Ele ficou 30 anos se preparando, né? Orando ao Pai, mesmo ele sendo o próprio Deus, se preparando para poder levar, para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, para cumprir o propósito que ele foi chamado. Os músicos, esses meninos aqui, eles treinam bastante. Por quê? Porque para ser um bom músico, precisa se gastar muito tempo treinando. Precisa se gastar muito tempo estudando, né? Para você ser um campeão, você precisa treinar muito. Se você quer ser um campeão, um vencedor, a gente precisa treinar muito. Os atletas, eles se preparam, os campeões, eles não se formam no ringue, assim, numa luta. Como é que eles vão se formar? Pelo tempo que eles têm treinado, pela rotina diária que eles têm tido. E como tem sido a minha rotina diária? Como tem sido o meu tempo diário? Preparo de oração com Deus. Nós só vamos ganhar algo ou alguém, amados, em oração. Em oração. Se o Espírito Santo te falar, vá e fale. Ele vai falar. Mas nós só vamos ganhar alguém em oração. A palavra de Deus diz que nós não podemos fazer a obra relaxadamente. Isso é muito sério, né, amados? É muito sério a gente achar que a gente pode fazer as coisas de qualquer maneira para Deus. Nós não podemos. Porque depois nós vamos colher isso nas nossas vidas. Jesus, ele era apaixonado pelo que ele fazia. Ele amava o que ele fazia. E hoje os nossos pastores, eles estão lá em Uruçuí, agora não estão mais, mas eles estavam lá em Uruçuí, porque eles amam o que eles fazem. E eu posso falar pelo Marcelo, que é meu marido, que é o meu exemplo dentro da minha casa, porque ele ama o que ele faz. O Marcelo ele trabalha em 3 empregos, em 3 lugares, e ele foi aquele tempo para Uruçuí, aqueles 15 dias com o pastor, 18 dias com o pastor, tirou férias, foi para lá para ver, e agora ele foi novamente para lá, saiu do trabalho, depois vai ter que repor este tempo por amor a Jesus. Eu falo dele porque eu conheço a história, eu sei que ele ama fazer as coisas para Deus. Ele ama estar na obra do Senhor. Ele ama quinta-feira, que é o dia dos nossos discipulados, às vezes nós temos 5, 6 para discipular. E ele ama fazer isso. E eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, porque ama. E nós precisamos ser apaixonados pela obra de Deus. A palavra diz em Lucas 19, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Nós só teremos sucesso em tudo aquilo que a gente vai fazer se nós amarmos, se nós nos apaixonarmos por Jesus. Romanos 8, 28 é um texto que todo mundo conhece, que fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu amo a Deus? O primeiro mandamento é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que eu amo ao próximo? Porque se eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Agora, se eu não amo a Deus, eu não amo ao próximo. Então é algo para a gente pensar. Será que tem alguém assim que, eu não gosto de fulano, eu não quero ver fulano, porque eu não gosto daquele, não gosto daquela, longe de mim. Nós não podemos fazer isso, porque a própria palavra diz que para amar a Deus, nós precisamos pedir que Ele derrame o amor dEle no nosso coração. Uma palavra para vocês anotarem aí, amados. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, com um propósito definido do Senhor, o ID. O exemplo, nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Ele é o melhor e Ele é o único exemplo que nós devemos seguir nessa terra. Nós precisamos ser realmente cristãos, o que a palavra mesmo diz, pequenos cristos. Nas nossas atitudes, nas nossas ações e principalmente nas nossas reações. Jesus Cristo, Ele era santo, Ele era puro. E a palavra diz, né, sede santos porque eu sou santo. Nós temos que ser santos. Não o time santos, mas santos que diz na palavra. Santos, irrepreensíveis. Pecadores, sim, vamos continuar pecando, vamos continuar fazendo as coisas erradas, né? Infelizmente, a natureza pecaminosa, ela está dentro de nós. Nós só vamos parar de pecar o dia que a gente for para a glória, né, amados? Mas isso eu creio que vai demorar bastante também. Jesus, ele respeitava a autoridade. Foi como nós aprendemos esses dias da lealdade, com relação à lealdade. E depois dessa palavra, vocês aprenderam a orar pela liderança de vocês? Aprenderam a orar pelos pastores, orando todos os dias, pelos líderes? Isso é um sinal que nós respeitamos a autoridade. Nós, como cristãos, quando nós nos colocamos a orar por eles, abençoar a vida deles, porque eles precisam, nós precisamos muito da oração. Jesus nunca discriminou. Eu estou terminando, viu, gente? Nossa, foi rapidinho. Jesus, ele nunca discriminou e julgou ninguém. Ele não fez acepção de pessoas e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos olhar para aquele irmãozinho e não dizer assim, ixi, aquele ali não tem jeito. Principalmente vocês que vão lá na Casa da Acolhida, né, amados? Ontem eu fiquei tão feliz de ver o João Manuel. Ele estava lá na igreja e um cabeludinho, um senhor de cabelo comprido que é da Casa da Acolhida, né? A hora que ele viu o João Manuel lá na frente, ele já levantou e o João Manuel já foi correndo lá e já abraçou ele. Isso é não fazer acepção de pessoas, porque eles estão indo na Casa da Acolhida. O João Manuel, o Lincoln, o Mateus, quem mais? O Mike. Veja que bênção isso, gente. Os nossos filhos indo num lugar para levar a palavra. Quando é que a gente vai poder reclamar que eles saem toda noite, que nem a Vitória às vezes reclama que o Manu não está lá, né, Vitória? É porque o Manu não está aqui. Eu falei, Vitória, o Manu, cada dia, ele está indo num lugar para falar da palavra. Hoje eu te peguei para Cristo, né, filha? Porque cada dia, segunda ele está aqui, na terça ele vai na Casa da Acolhida, na quarta-feira ele vem dar aula para os meninos, porque eles entenderam e eles amam a Jesus. Eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa, gente. Podiam estar em casa, no computador, vendo televisão. Mas não, eles estão se dispondo. E eu creio e profetizo em nome de Jesus que Deus vai capacitar e ungir cada vez mais vocês. E muitas pessoas vão conhecer o amor de Jesus através da vida de vocês. Com aquele projeto, com o PWS ou C? C? Nunca me lembro. PWCW, isso é bênção, gente. Os nossos filhos precisam saber disso, precisam fazer isso, precisam amar Jesus, mas eles precisam ver através da nossa vida. Será que eu amo a Jesus? Meu filho vai querer estar junto? Meu filho vai querer estar como esses abençoadinhos aqui, saindo de noite e ir lá falar a palavra, e na célula, e reunião disso e reunião daquilo? Eles precisam ver primeiro se nós amamos a Jesus, se nós amamos, se o nosso testemunho, se a nossa vida é expressar o amor de Jesus. Porque as pessoas, elas vão conhecer o amor de Jesus através da minha vida e da tua vida.
Se nós buscarmos realmente Jesus como a gente tem tentado buscar, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão buscando Jesus. Ninguém está aqui só porque não tem o que fazer na segunda-feira, né? Eu vim aqui porque eu não tenho o que fazer em casa, eu vou lá no núcleo, encontrar os irmãos. Não, porque ontem vocês já foram no culto, né? Já receberam um alimento. Mas nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus. E eu sei que todos vocês amam a Jesus de todo o coração. Mas nós precisamos expressar isso com atitudes, com ação. Amém? Esse discipulado tem sido uma bênção. O EDD tem sido uma bênção. Quem que não foi no EDD aqui ainda? Erga a mãozinha, por favor. Pouca gente. Glória a Deus por isso. Ano que vem vai ter um novo EDD, mas vai ter muito mais gente para ir no EDD. Porque isso tem trazido transformação para a nossa casa, para a nossa família. Quantos testemunhos nós vimos, nós escutamos o que Deus tem feito. Jesus, ele permite que os outros corrijam os seus erros. Pedro negou 3 vezes. O que Jesus fez? Perdoou. Davi adulterou, mandou matar. O que Deus fez? Perdoou. Os erros, eles são corrigíveis, né? Todos precisam que nós como cristãos, demos uma oportunidade para eles. Não vão ser os erros das pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus que vão nos impedir de falar a palavra, que vão nos impedir de expressar o amor de Jesus. Só que o nosso maior exemplo nos deu essa capacidade. Eu creio que todos nós somos capacitados, e eu quero terminar com isso. Todos nós fomos e somos capacitados para falar do amor de Jesus. Todos nós temos uma história da transformação, de restauração. Restauração no casamento. Quantos casamentos foram restaurados aqui, né? Quantos relacionamentos foram restaurados depois que Jesus entrou? Casamentos que estavam destruídos, gente. Casamentos que no mundo hoje já tinha acabado, com certeza. No mundo já tinha acabado. Mas aqui não. Jesus veio e transformou. Eu vejo aqui muitas pessoas que nós conhecemos a história do casamento, da destruição que Satanás fez, mas que quando Jesus entrou realmente, quando a pessoa permitiu, abriu o coração, ele trouxe cura, ele trouxe restauração. Quantas histórias! Mas nós precisamos abrir o nosso coração, através da oração, através da renovação da mente, e a chavinha que eu falo para vocês, amados, oração em línguas. Voltar ao hábito da oração em línguas. Eu não sei se vocês têm, mas eu tinha perdido esse hábito de estar orando em línguas assim, mais tempo, muito mais tempo. E eu retornei com esse hábito, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai transformar a minha vida, para que eu possa resplandecer a glória do Senhor, para que onde eu colocar a planta dos meus pés, isso eu falo para vocês, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o Senhor dá aquele lugar, aquele local por herança. O teu trabalho, quando você estiver resplandecendo a glória do Senhor, você vai colocar a planta do teu pé, você vai entrar naquele lugar e a glória do Senhor ela vai se manifestar. A sombra de Pedro curava. Por que a nossa não pode curar se a própria palavra disse que nós faríamos coisas maiores que Jesus fez? Nós faríamos coisas maiores. Amém, amados? Então, era essa a palavra que eu tinha para passar para vocês.